Olá, um bom dia a todos. Este vídeo que vou estar comentando sobre um texto bíblico, eu quero ser bem objetivo, bem simples e rápido naquilo que eu vou falar. Sobre um texto que me chama muito a atenção, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, um texto muito conhecido, onde vai narrar o acontecimento, a história de Abraão. Eu quero ler, que se encontra em Gênesis capítulo 12 e verso 1 em diante. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na verdade, este texto vai narrar o acontecimento onde Deus dá uma ordem a Abraão. Deus chama Abraão. Na verdade, para a gente entender um pouquinho mais cronologicamente e para que a gente venha entender mais o texto e o contexto acerca disso, a gente precisa ler um pouquinho atrás, um pouquinho antes e um pouquinho à frente para a gente ter uma verdadeira conclusão de que por que este acontecimento, este chamado. Na verdade, se a gente for adentrar sobre a história em que Abraão estava vivendo e aonde ele vivia quando Deus o chama para uma missão, se formos adentrar, vamos descobrir que Abraão morava em Ur dos Caldeus quando Deus o chama Abraão. Ur dos Caldeus, naquele tempo, seria considerado hoje como um exemplo Estados Unidos, ou um país que fosse muito mais desenvolvido que Estados Unidos, porque Ur dos Caldeus, na época de Abraão, era a potência mundial, era onde circulava todo o comércio, onde tinha o maior recurso, a maior possibilidade. E Deus o chama Abraão para ele ir para um local chamado Canaã. E Canaã, neste tempo, estava vivendo em crise, estava vivendo em seca. Então Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, que é a potência mundial, para ir para Canaã, um lugar que estava vivendo em crise, um lugar que estava passando, as pessoas, alguns que estavam morando lá nessa cidade, estavam passando por dificuldades, por falta de chuvas. Mas não é aqui que eu quero adentrar. Eu quero adentrar que Deus faz uma promessa, Abraão. Primeiro, Deus dá uma ordem, Abraão, de sai da tua terra e da tua parentela. E segundo, ele faz uma promessa. Primeiro, ele dá uma ordem. E segundo, ele faz uma promessa. Ou seja, ele estava querendo dizer a Abraão: olha, Abraão, se você quer viver esta promessa, primeiro você tem que obedecer esta ordem. Esta ordem é como um princípio. É impossível você viver a promessa, é impossível você alcançar esta promessa para a sua família, para a sua descendência, se você não obedecer os princípios da promessa.
É uma ordem: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Por que da casa de teu pai? Porque se formos adentrar um pouquinho mais sobre a história deste tempo, a história vai narrar que o pai de Abraão, ele fabricava imagens. Ele estava vivendo num contexto de idolatria, num contexto que era totalmente contrário do que Deus queria para a vida de Abraão. O pai de Abraão era um fabricador de imagem, era um fabricador de deuses estranhos. Então, por que Deus pede para ele sair da sua família, da sua descendência? Ou seja, Deus queria que ele saísse de sua influência, de seus pais, que ele saísse que ele deixasse a influência, porque até ali a influência de seus pais, de sua família, tinha afetado seus resultados, tinha afetado sua vida. E Deus não queria que seus resultados continuassem sendo afetados pelos seus pais, porque seus pais tinham uma influência má, uma influência que ia corromper e que não ia levar Abraão a viver aquilo que Deus o tinha chamado, aquilo que Deus o tinha para a sua vida. Porque Deus tinha algo muito maior para a sua vida e sua descendência. Para ele tomar posse disso, ele precisava sair da influência de seus pais, sair do domínio, praticamente, de seus pais. Então, por isso que ele fala para Abraão sair de sua terra, de sua origem, deixar a sua descendência, para deixar as influências para trás, deixar o passado para trás, deixar tudo aquilo que tinha se passado. E aqui eu aprendo uma grande verdade sobre este texto bíblico, que Deus chama Abraão. E por que Deus o chama e Deus o faz uma promessa? Eu vejo e tiro uma lição deste texto que, para Abraão viver aquilo que Deus tinha chamado, ele tinha que sair de suas origens, que era o seu passado. Ou seja, era impossível ele viver a promessa de Deus na sua origem. As duas não, ou seja, a promessa e a origem não dariam certo. Ele devia tomar uma decisão em sua vida. A promessa ou a origem, a promessa ou o passado. E muitas vezes na nossa vida nós temos que encarar isso, por mais doloroso que seja, mas é necessário. Muitas vezes devemos tomar essa grande decisão, se queremos viver de fato aquilo que Deus nos chamou, ou se queremos viver remoendo aquilo que passou e não está mais ao nosso alcance. Se formos analisar este contexto da sociedade hoje, é o que mais tem gerado, que gera depressão, é o passado. Porque fica alimentando aquilo que já passou, aquilo que não está mais nas suas mãos, fica sofrendo por algo que não está mais ao seu alcance, algo que não pode ser mais mudado. E quando a pessoa fica alimentando isso e fica remoendo isso dentro de si, ela fica gastando suas energias com isto e fica desperdiçando o momento de hoje, fica desperdiçando a sua vida, fica desperdiçando o seu presente, fica desperdiçando e jogando fora o seu futuro por causa de um momento lá atrás que não soube vencer, que não soube deixar. E se queremos viver o que Deus tem sobre nossas vidas,
Precisamos deixar tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos impede de viver o novo, tudo aquilo que quer nos separar de viver o novo, tudo aquilo que quer nos prender a viver o novo, para que venhamos ficar presos. E se nós não estarmos ou não se colocar disposto a superar, a viver o novo, nunca iremos ter novas experiências. Nunca iremos sair do mundo mais para frente, iremos sempre viver a mesma vida. Sempre iremos ter os mesmos resultados. E às vezes, muitas vezes, iremos culpar, é o que muitas pessoas culpam, as outras pessoas por causa dos seus resultados, porque não assume a sua responsabilidade. Porque é mais fácil culpar do que fazer. É mais fácil jogar a culpa nos outros do que em si assumir a verdadeira responsabilidade. E quando nós não assumir a verdadeira responsabilidade que é nossa, encarar a verdadeira responsabilidade que é nossa, e não se desfazer de algumas coisas da nossa vida, nunca iremos viver aquilo que Deus tem sobre nossas vidas. E se nós carregar muitas coisas na nossa vida desnecessárias, iremos sofrer e padecer por causa disso, sendo que não era necessário. Muitas pessoas sofrem emocionalmente, psicologicamente. A maioria dessas pessoas é porque carregam coisas do passado, traumas, carregam lixo emocionais e vem afetando sua vida, os seus resultados. Vai afetando, primeiro afeta seu cérebro. Afetou seu cérebro, vai afetar suas emoções. Afetando suas emoções, vai afetar os seus resultados. E se a pessoa quer mudar os seus resultados na vida, ela precisa eliminar isso de sua mente. Precisa eliminar esses lixos. Ela precisa tomar uma grande decisão. Esses lixos precisa parar de sofrer por aquilo que não está mais ao seu alcance. Precisa parar de sofrer por aquilo que já aconteceu. Precisa parar de sofrer por algo que não tem mais o que fazer. E se ela quer viver o novo, encarar a vida dali para frente, agradecer, ser grato a Deus pela oportunidade de viver e fazer diferente, de viver uma nova história, de ser alguém diferente. Então eu aprendo uma grande lição nesse texto, que se queremos viver o novo de Deus, se queremos desfrutar o novo de Deus, muitas coisas precisam ficar para trás da nossa vida. Se nós queremos carregar todo que bagagem em meu caminho, nós vamos se acarretar de coisas desnecessárias. E quando nós se acarretar de coisas desnecessárias, vai acabar diminuindo o nosso empenho no nosso desenvolvimento, vai acabar atrapalhando o nosso desenvolvimento em meio a essa vida cristã. E muitas vezes vai acabar impedindo de vivermos ou fazermos aquilo que Deus nos chamou para sermos e vivermos. Vai acarretar em transtornos mentais, vai acarretar em cansaço emocionais, físicos, por algo que não seria necessário, não é necessário sofrer por algo que já passou. Então Abraão, para ele viver o que Deus o tinha chamado, ele precisava tomar essa grande decisão. Sair do seu passado, sair da sua origem, sair da influência de seus pais, por mais doloroso que fosse. Para Abraão seria muito doloroso sair do lugar onde ele nasceu,
sair aonde ele tinha uma família, tinha amigos, sair daquele mundo. Deus obrigava ele, diz Abraão, eu tenho algo poderoso para você. Eu tenho algo poderoso e maravilhoso para a sua vida. Mas precisa você tomar essa grande decisão. Deus não ia tomar essa decisão por Abraão, não. Estava condicionada à obediência de Abraão. Se ele quisesse viver, ele poderia viver como ele viveu. Se ele não quisesse viver, era só ele não obedecer aos princípios de Deus, à ordem de Deus. Então, Deus o chama, dá uma direção para ele. E diz, Abraão, você quer viver? Você quer que tua geração seja grande? Quer que aqueles que te abençoarem ser mais abençoados e aqueles que te amaldiçoarem ser amaldiçoados? Você precisa sair da sua origem. Você precisa sair deste mundo que tem impedido você de viver o novo. Você precisa sair deste mundo se você quiser viver, desse mundo mental, desse mundo pelo qual você participa. Se você quiser viver aquilo que eu tenho para ti. E se a gente for psicologicamente falando, se a gente for adentrar um pouco sobre o PNL, que é a programação neurolinguística, que é o cérebro, que é reprogramar o cérebro. O cérebro vai... a PNL, que é a reprogramação mental, cerebral, vai dizer que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais vive. A gente influencia ou é influenciado. Então, se você vive num cotidiano, depende do cotidiano, ele vai afetar você, vai afetar os seus resultados. E Deus estava querendo dizer, Abraão, até aqui você não tem vivido. Até aqui tem afetado os seus resultados, o cotidiano que você tem vivido. O cotidiano que você está. Mas você quer viver algo diferente. Você precisa sair deste cotidiano. Você precisa sair deste mundo que você tem criado. Porque dentro da PNL também, que é a programação neurolinguística, cérebro, vai falar que é criado o mundo na nossa mente. Que é criado o mundo. E quem que são responsáveis por criar este mundo? São os pais, pastores, quem tem maior influência e quem a gente passa mais tempo. Cria um mundo dentro de nós, não que é verdadeiro, está dentro de nós. Mas é porque foi influenciado para criar esse mundo dentro do nosso interior. E esse mundo vai afetar nos nossos resultados, vai afetar nas nossas respostas e nas nossas ações. Muitas vezes não respondemos porque queremos, mas é porque tem um mundo implantado dentro do nosso interior. E por isso que muitas vezes nós agimos como agimos, é porque está implantado algo aqui. E muitas vezes para nós mudar os nossos resultados, precisamos tirar este algo aqui. Precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, confiar mais em Deus. Permitir que Ele venha tirar aquilo que tem impedido e afetado os nossos resultados na vida cristã. Afetado e atrapalhado de vivermos o que Deus chamou de fato para nós viver. Então é impossível você viver aquilo que Deus te chamou. Se você quer andar acarretado de lixos emocionais, acarretado de lixos de coisas que passaram, é impossível. E às vezes a gente, por causa desse lixo, a gente acaba sofrendo muito, muito. Por causa que a gente acaba acarretando de lixos emocionais. E não se
e não elimina esses lixos, e eles são tóxicos, eles vão acabar afetando a nossa vida inteira, os nossos relacionamentos. E muitos até culpam Deus por causa disso. Mas é porque coisas passaram e você não soube lidar com isso. Você não soube vencer isso. Então Abraão, para viver aquilo que Deus tinha chamado, aquilo que Deus tinha proposto para ele precisava se libertar do seu passado. Ele precisava deixar o seu passado, por mais bom que fosse, por mais lindo que fosse o seu passado, por mais melhor que fosse o seu passado, por mais doloroso, o quanto era doloroso para Abraão. Porque Deus o chamou de Ur dos Caldeus, e quando eu li aqui em Hebreus, Gênesis capítulo 12, ele saiu com sua família, com seu pai, com seu irmão, mas Deus o chamou ele saiu com Ló também. E eles param em Harã. Deus não tinha falado para eles parar em Harã. E acaba morrendo, falecendo o seu irmão. E eles acabam colocando o nome daquele lugar de Harã. Na verdade era Deus eliminando algumas coisas da vida de Abraão, para que não viesse atrapalhar no propósito que Deus tinha na sua vida. E muitas coisas vai ser necessário em meio ao nosso caminho Deus eliminar, para que não venha afetar os resultados, o propósito que Deus tem na nossa vida, lá na frente. Vai ser doloroso, muitas vezes. Vai ser difícil encarar e suportar as situações. Mas é porque Deus tem algo maior e melhor para nós em nossas mãos. Eu podia ir muito além acerca disso, mas o intuito não era gravar um conteúdo bem rapidinho. Eu podia ir muito além dentro desse texto. Mas concluindo isso, eu quero que você reflita o que está atrapalhando os seus resultados. O que está impregnado na sua mente. Qual é o seu mundo interior. O que tem afetado os seus resultados na vida cristã. Quais os seus amigos que você tem andado. E que você tem deixado influenciar a sua vida. Outra coisa que eu faço uma pergunta para uma reflexão de você.